As 28 espécies de peixe-palhaço são subdivididos em grupos que chamamos complexos. Iremos estudar um a um nessa série de vídeos. São eles: pércula, tomato, skunk, clark, saddleback e marrows. Não deixe de curtir cada um deles e se informar a seu respeito. O peixe-palhaço laranja, Amphiprion pércula, é amplamente conhecido como peixe popular de aquário. Como outros clownfish, também conhecido como anemone fishes, muitas vezes vivem em associação com anêmonas do mar. O Amphiprion pércula está associado especificamente com as anêmonas Heteractis magnifica e Sticodactyla gigantea, e como larva utilizam pistas químicas liberadas das anêmonas para identificar e localizar as espécies hospedeiras apropriadas para usá-las para abrigo e proteção. Isso causa seleção preferencial ao encontrar suas espécies hospedeiras de anêmona. Embora popular, manter essa espécie em cativeiro é bastante complexo. Autoridades do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral, na Austrália, controlam o número de licenças de exploração que são emitidas para os comerciantes de peixe de aquário que procuram isso e outros peixes tropicais no Parque Marinho da Grande Barreira de Recife. A simbiose entre o palhaço e anêmonas depende que o palhaço atraia outros peixes para a anêmona, onde são picados por seus tentáculos venenosos. A anêmona ajuda o peixe, protegendo-se dos predadores, que incluem estrelas do mar, wrasses e outras donzelas, e o peixe ajuda a anêmona alimentando-a, aumentando a oxigenação e removendo o material de resíduos do hospedeiro. Existem várias hipóteses sobre a capacidade do peixe para viver dentro da anêmona sem serem prejudicadas. Um estudo realizado em Maryland of the Pacific pelo Dr. Demorest Davenport e Dr. Kenneth Norris em 1958 revelou que o muco secretado pelo peixe-palhaço impediu a anêmona de descarregar seus nematocistos letais. Uma segunda hipótese é que o Amphiprion pércula adquiriu imunidade em relação às toxinas da anêmona do mar e mostrou-se experimentalmente como uma combinação dos dois. O peixe se alimenta de algas, zooplâncton, vermes e pequenos crustáceos. Reprodução. Uma vez que esses peixes vivem em um ambiente de água quente, eles podem se reproduzir durante todo o ano. Cada grupo de peixes consiste em um par de reprodução de 0 a 4 não criadores. Dentro de cada grupo há uma hierarquia baseada em tamanho. A fêmea é maior, o macho reprodutor é o segundo maior, e os não criadores masculinos ficam cada vez menores à medida que a hierarquia desce. Cada peixe nasce macho, mas só mudará para a fêmea se a única fêmea reprodutora morrer. Se a fêmea morre, o macho reprodutor muda de sexo, torna-se a fêmea reprodutora, e o maior não reprodutor se torna o macho reprodutor. O processo de desova está correlacionado com o ciclo lunar. À noite, a lua mantém um maior nível de alerta no peixe. Isso aumenta a interação com machos e fêmeas. Antes de acasalar, o macho atrai a fêmea através de um comportamento de cortejo. Essas ações de cortejo incluem estender suas barbatanas, morder a fêmea e persegui-la. Os machos também nadam rapidamente em movimento ascendente e descendente para atrair as fêmeas. O local do ninho também é importante para a sobrevivência dos ovos. Dependendo do tamanho da raça feminina, cerca de 400 a 1.500 ovos por ciclo. O período esperado de criação de fêmeas é de aproximadamente 12 anos e é relativamente longo para um peixe de seu tamanho, mas é característico de outros peixes de Recife. Não ficou claro porque os não reprodutores continuam a se associar a esses grupos, ao contrário dos não reprodutivos. Em alguns grupos de animais, eles não podem obter oportunidades de reprodução ocasionais, porque suas gônadas não são funcionais. Eles não podem ser considerados ajudantes no ninho, pois descobriu que sua presença não aumenta o sucesso reprodutivo dos reprodutores. Pesquisa recente, Buston, 2004, sugere que eles simplesmente estão fazendo fila para o território ocupado pelos reprodutores, ou seja, a anêmona. Os não reprodutores que vivem em associação com os reprodutores têm uma melhor chance de eventualmente garantir um território do que um não residente. A probabilidade de um peixe subir no ranking nessa fila é igual à de um indivíduo que ultrapassa pelo menos um de seus dominantes, porque o indivíduo irá subir de posição se algum de seus dominantes morrer, e não ser simplesmente quando seu dominante imediato morre. O desenvolvimento do peixe juvenil para adulto depende do sistema hierárquico, pode ser descrito como dependente de densidade. A agressão envolvida nessas pequenas famílias, embora geralmente não entre o sexo masculino e feminino, a agressão geralmente existe entre os machos.
O maior macho irá suprimir o desenvolvimento próximo ao menor masculino e o ciclo continuará até que o peixe menor seja despejado da anêmona hospedeira. Dentro de cada anêmona, a regulação da espécie é controlada pela fêmea, uma vez que a quantidade de espaço para o peixe na anêmona é diretamente proporcional ao seu tamanho, que eventualmente atinge o máximo. O Fibropérculo é um peixe muito competitivo. Isso faz com que o peixe menor tenha um crescimento atrofiado. Existe o potencial de um peixe ascender no ranking, contestando o seu dominante. Isso depende dos tamanhos do corpo relativo dos dois peixes, e é muito improvável que aconteça, uma vez que o pércula mantém diferenças de tamanho bem definidas entre indivíduos adjacentes em posição. No entanto, em um aquário este peixe é pacífico e pode viver bem em um ambiente de aquário. Os peixes colocam seus ovos em um local seguro, perto da anêmona, de onde eles são facilmente protegidos, e os pais podem se retirar para a segurança da anêmona se o perigo ameaçar. O palhaço costuma colocar seus ninhos à noite, após alguns dias de limpeza cuidadosa e exame do lugar escolhido. Os locais de ovos preferidos são pedras planas ou ligeiramente curvas, ou algum outro item que o peixe arrastou perto do seu ninho para o efeito. Em cativeiro, potes de argila e pires são uma escolha atrativa. Primeiro, a fêmea deposita alguns ovos com seu ovopositor, o tubo esbranquiçado que desce da barriga, fazendo um balanço sobre a superfície. Depois, o macho segue atrás de fertilizar os ovos. Depois de muitas passagens, o ninho está completo e vai eclodir em 6 a 8 dias logo após o pôr do sol, geralmente uma noite muito escura. Entretanto, o macho é muito protetor do ninho e agita incessantemente os ovos para fornecer circulação adequada de oxigênio e verifica-os contra qualquer ovo ruim que ele come antes que eles possam apodrecer e danificar mais ovos. As fêmeas podem ou não ajudar o macho a cuidar do ninho. Na incubação, as larvas explodem e nadam em direção ao luar e ao oceano aberto para montar as correntes e comer plâncton por cerca de uma semana, antes que os ainda minúsculos palhaços metamorfoseados retornem ao recife e busquem uma anêmona para se instalar. Eventualmente o ciclo se repete. Desenvolvimento. O desenvolvimento de Amfibiopérculo é relativamente rápido. Depois que os ovos são fertilizados, eles estão prontos para eclodir após cerca de 6 a 7 dias. Após a incubação, a larva é muito pequena e transparente, exceto para os olhos. O saco vitelino é algumas cores em todo o corpo. A larva então afunda no ambiente bentônico, mas depois nada para a coluna de água superior. A larva gasta cerca de uma semana flutuando entre o plâncton e é transportada pelas correntes oceânicas. O estágio da larva termina quando a Amfibiopérculo se instala no fundo do oceano. O processo de estágios larvais para juvenis leva aproximadamente um dia. Há um rápido desenvolvimento da cor durante o estágio juvenil do Amfibiopérculo. Durante o estágio juvenil, o Anemona fish deve encontrar um hospedeiro da anêmona adequado. Componentes químicos específicos são usados ao encontrar seu hospedeiro. Estas pistas químicas são diferentes para cada anêmona. Isso causa seleção preferencial ao encontrar suas espécies hospedeiras de anêmona. Quando o Amfibiopérculo entra em contato com a anêmona, ele produz um revestimento mucoso protetor. Este revestimento mucoso é desenvolvido por múltiplas interações com a anêmona hospedeira. O Amfibiopérculo dança em torno da anêmona, tocando suas barbatanas primeiro para os tentáculos, depois seu corpo inteiro, durante sua primeira interação com a anêmona. Esse processo pode levar alguns minutos ou até várias horas. Se o pérculo não continuar a entrar em contato com a anêmona hospedeira, a cobertura protetora da mucosa pode desaparecer e o pérculo pertence ao grupo de peixes que não são picados pelos nematocistos da anêmona. Se o pérculo não possuísse a cobertura mucosa protetora, eles seriam picados. Outras espécies de peixes que não possuem a cobertura são consumidos pelas anêmonas.